Olá, boa tarde para você. Meio-dia e 31 minutos. Estamos começando agora mais uma edição regional do Bahia Meio-Dia. Hoje com imagens de abertura diretas de Bom Jesus da Lapa, centro da cidade, Santuário do Bom Jesus, céu azul, sol forte, algumas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Agora, na capital baiana da Fé, 31 graus de temperatura, as imagens ao vivo para você. E agora a gente muda para Barreiras, aquela imagem panorâmica, tradicional de abertura do Bahia Meio-Dia. Também tempo bom em Barreiras, algumas nuvens no céu, mas o sol está firme, 30 graus de temperatura, meio-dia e 31 minutos. Fique ligado com a gente para saber todas as notícias do Oeste. E nós já vamos então para a rua, vamos fazer contato com a nossa equipe. Hoje vamos conversar com o Gabriel Pires. Ele está aqui em Barreiras e vai contar detalhes para a gente dos destaques que ele traz para essa edição de hoje. Estou vendo aqui já o Gabriel perto de um local que foi queimado pelo fogo, com certeza ele vai falar alguma coisa em relação a queimadas. É isso mesmo, Gabriel? Boa tarde, seja bem-vindo. Estamos aqui no loteamento Jardim Nova América, Carlos. Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Desde as primeiras horas da manhã, moradores estão convivendo com essa queimada que começou aqui nesse ponto e se espalhou rapidamente pela Serra do Mimo. Corpo de bombeiros e brigadistas do Previfogo estão na serra fazendo o trabalho de combate às chamas aqui em Barreiras. No jornal de hoje, nós também vamos registrar 2 acidentes que aconteceram durante a madrugada nas rodovias aqui da região. Em Cristópolis, uma carreta tombou e derramou soja na terra, e em Correntina, um homem morreu após sofrer um acidente de moto. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando todos os detalhes. É com você. Ok, muito obrigado a Gabriel Pires. Daqui a pouquinho ele volta então trazendo os detalhes de todos esses destaques. E nós também teremos nesta edição de hoje uma reportagem sobre os riscos da baixa umidade relativa do ar para a saúde. E claro, a previsão do tempo com o retorno da Camila Oliveira aqui no Bahia Meio-Dia e as imagens ao vivo das cidades da região oeste. Lembrando para você que hoje é terça-feira, dia 22 de julho, já estamos no ar então com o Bahia Meio-Dia, o seu jornal preferido da hora do almoço. Não sai daí, que o intervalo passa rapidinho e a gente já volta. Meio-dia e 33. Estamos voltando com o Bahia Meio-Dia, as imagens ao vivo de Correntina, no centro da cidade. O ranchão, para você ver, tem gente, realmente aproveitando aí esse comecinho de tarde. Olha ali, pertinho do rio, algumas pessoas se divertindo. Tempo bom em Correntina, sol está aberto, tempo firme, sem possibilidade de chuva. Agora meio-dia e 36 minutos, as imagens ao vivo para você. Olha, um incêndio na serra destruiu uma vegetação seca desde a madrugada. Vamos conversar então com o Gabriel Pires, ele está próximo ao local onde pegou fogo. Gabriel, eu sei que você não mora aqui em Barreiras, mas dá mais ou menos uma localização para a gente entender aonde fica esse Jardim Nova América, se eu não me engano, que você falou no destaque no início do jornal. Seja bem-vindo, Gabriel. Aqui no alto, próximo à Serra do Mimo, já na saída para Salvador, viu, Carlos? Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Como você falou, desde as primeiras horas da manhã, moradores estão reclamando desse fogo que começou aqui nesse ponto no bairro Jardim no bairro Jardins, e os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros e logo na sequência também acionaram o Previfogo. O Previfogo chegou aqui por volta de 7 horas e 40 minutos, começou o trabalho, 5 brigadistas estão nesse momento na serra atuando para combater as chamas. O Corpo de Bombeiros chegou logo depois, por volta das 8 horas e 40 minutos e também atua aí para tentar combater esse fogo
que começou aqui nesse ponto e se espalhou rapidamente pela Serra do Mimo. A gente sempre lembra que estamos no período de falta de chuvas, tempo seco, escassez hídrica e baixa umidade, o que faz com que a vegetação seque de maneira mais rápida. E isso aí é um grande combustível, a vegetação rasteira do cerrado é um grande combustível para o fogo. Ao menor sinal de uma chama, essa chama começa a se espalhar, atinge os moradores aqui, atinge toda a cidade, fauna, flora, todo o ecossistema e também causa problemas respiratórios. Como eu falei, Corpo de Bombeiros e Previfogo continuam aqui atuando para combater essas chamas e resguardar um pouco aí a Serra do Mimo. Carlos, é com você. Ok, muito obrigado então a Gabriel Pires, falando ao vivo com a gente. Você percebeu que durante a participação do Gabriel, a gente teve algumas imagens recuperadas, mostrando então a incidência desse fogo atuando aí nessa vegetação nativa aqui em Barreiras. Temperatura alta, tempo seco, esses são os destaques da previsão do tempo. E ela está de volta. A Camila Oliveira, que estava curtindo férias, voltou hoje para o trabalho. Camila, seja bem-vinda novamente, um grande prazer te receber aqui no Bahia Meio Dia. Boa tarde para você. Oi, Carlos, muito boa tarde para você, uma excelente terça-feira para todos. Eu estava morrendo de saudade. Que bom voltar aqui para poder trazer destaques do tempo e eu já volto trazendo um alerta amarelo, que foi divulgado hoje no meio da manhã pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET. Esse alerta diz o seguinte: o tempo fica mais seco nesse período do dia até o sol se despedir dessa terça. Bom, a umidade relativa do ar fica entre 20% e 30% em grande parte aí da região. Barreiras com máxima de 31 graus agora à tarde, umidade em torno de 34%. Para quem está em Santa Rita de Cássia, também vai ficar mais seco, 30% a umidade relativa e mais calor, temperatura chegando a 33 graus. Para Coribe, também ali girando em torno de 30% a umidade e temperatura batendo a casa dos 30. Então é isso, período seco para vocês, precisa ter bastante atenção. Tomar bastante líquido e evitar exposição ao sol, além do cuidado também com o meio ambiente, para poder evitar, já que é maior a chance de queimadas. Eu vou me despedindo por aqui, voltando amanhã com mais detalhes e informações. Até lá. Ok, muito obrigado, Camila. Bom retorno ao trabalho para você. A gente segue falando de clima, de tempo, porque essas variações todas que a gente está vendo, e principalmente a baixa umidade relativa do ar nas horas mais quentes do dia, entre 10 da manhã e 3 da tarde, já estão causando problemas de saúde em muitas pessoas que vivem aqui em Barreiras. É um problema que se repete todos os anos e exige uma série de cuidados, principalmente com as crianças e os idosos também. Com índices de umidade relativa do ar chegando a níveis bem baixos, o cuidado com a saúde precisa ser redobrado. Você, nesse período que costuma ficar mais seco, umidade mais baixa, costuma ter algum tipo de cuidado específico com a saúde? Sim, tomar bastante água, se hidratar, fazer bastante lavagem nasal nas crianças. Bastante, porque nesse período gripa muito. Você acha que é importante esse tipo de cuidado nesse período que está tão seco? É, muito importante. Para a hidratação, para a pele. A nossa pele fica mais seca, Parece que o vento bate e a pele fica bem mais seca. Tomar muita água, Porque para a imunidade subir, E está muito seco o tempo, então tem que se cuidar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, no último fim de semana, cidades como Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães registraram temperaturas que ficaram abaixo dos 10 graus. Mas durante o dia, essas temperaturas se elevaram, passando dos 30 graus. E a umidade relativa do ar ficou na casa dos 30%. Aí acende um alerta para os cuidados com a saúde, evitando problemas respiratórios durante esse período seco. As reações alérgicas, a dificuldade para respirar e o ressecamento das vias aéreas são os principais sintomas causados pela baixa umidade. Para aqueles pacientes que apresentam ressecamento ocular, a gente recomenda o banho com soro fisiológico, o uso de lágrimas artificiais. Para aqueles pacientes com problemas respiratórios, utilizar os umidificadores de ar, a toalha molhada também, assim, ao lado da cama, tem a mesma serventia do umidificador, É até melhor do que o balde de água
na casa, né, ali no quarto. Outra coisa também que é ideal é hidratar bastante, ingerir alimentos ricos em água, como melancia, pepino, laranja, hidratar bastante a pele para evitar o ressecamento, não tomar banho quente, não é recomendado nessa época um banho muito quente, porque além do banho quente em outros períodos aumentar o ressecamento da pele, nesse período de baixa umidade, esses pacientes também vão sofrer mais com ressecamento. Com o clima mais seco, farmácias da região registraram aumento na procura por produtos como soros fisiológicos, hidratantes e sprays nasais. A procura aumentou e aumentou muito. Umidificador de ar, soro fisiológico, né, que requer também essa hidratação, né, não só do cabelo, da pele também, como a gente precisa ingerir mais água e também cuidar da pele. A gente cuida com o hidratante, passa o hidratante na pele, protetor solar, e tem cada tipo de pele também precisa de um tipo de hidratante diferente, ou com óleo ou à base de água, não esquecendo também, né, de se hidratar bastante e, se possível, manter um umidificador no quarto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o recomendado é que a umidade relativa do ar esteja sempre entre 70% e 40%. Quando ela está abaixo disso, já fica complicado para se respirar. E muitas cidades aqui da região oeste têm registrado entre 20% e 30%, deixando muitas pessoas com problemas respiratórios. Nas unidades de saúde, o reflexo já pode ser percebido. A coordenadora administrativa da UPA de Barreiras explica que os atendimentos cresceram nas últimas semanas. Com certeza aumentou bastante o número de casos aqui. Hoje, por exemplo, nós passamos na triagem mais de 15 atendimentos já com sintomas gripais. E os especialistas reforçam manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol e procurar ajuda médica diante de sintomas persistentes. São medidas essenciais para identificar melhor se pode ser uma alergia, baixa umidade ou outra doença causada pelo clima seco. O que vai diferenciar basicamente é a época do ano em que esses sintomas irão aparecer. Geralmente ali no período de junho até agosto, principalmente o período de agosto, que é um período mais seco, né? Se esses sintomas só ocorrerem nessa época do ano, é mais característico relacionado ao tempo, ao clima, né? E se ocorrer em outras épocas do ano, provavelmente esse paciente tem algum tipo de alergia. E atenção, você que é morador aqui de Barreiras. Uma pane eletromecânica que foi registrada na noite de ontem na estação de bombeamento principal aqui da cidade comprometeu o abastecimento de água em toda a zona urbana e zona rural nesta segunda-feira. A nossa produção fez um contato então com a Embasa, que por meio de uma nota informou que o problema afetou principalmente os bairros mais altos e afastados do sistema. Ainda, segundo informações passadas pela Embasa, o problema foi resolvido por volta das 10 horas da manhã. A Embasa informou ainda que o fornecimento de água já começou a ser reestabelecido, mas ficou alerta para que a população economize água enquanto o sistema é normalizado, nada de exageros. O Bahia Meio Dia vai para um intervalo comercial e no retorno do bloco tem mais notícias ao vivo da região oeste para você. Conferindo a hora, 12h46, a gente volta já. Estamos voltando, imagens ao vivo agora do Anel Viário de Barreiras, um ponto diferente que o Matheus Souza está mostrando para a gente. Lá no fundo você percebe um pedacinho da ponte sobre o Anel Viário e perceba aí como a vegetação já está seca nesse local. A movimentação é intensa, né? Principalmente os veículos de grande porte que não passam pelo centro de Barreiras. Agora o Matheus abrindo a imagem e a gente vê no fundo a serra que circunda Barreiras, né? Tempo bom. 1 grau a mais de temperatura, 31 graus agora, na Serra da Bandeira, para você ver ao vivo aqui no Bahia Meio Dia. 12h49, agora Luiz Eduardo Magalhães. Tem algumas nuvens no céu, mas o sol prevalece. A tranquilidade da Avenida Brasília em Luiz Eduardo Magalhães, com o tempo firme também. A temperatura um pouquinho mais amena que Barreiras, 29 graus, 2 a menos em relação à nossa cidade.
12h49 agora. Vamos conversar de novo então com o Gabriel Pires. Agora ele vai falar de um outro assunto, que está sendo corriqueiro, infelizmente, aqui na região oeste nos últimos dias. Mais 2 acidentes foram registrados em pontos diferentes das rodovias que cortam a nossa região. Quais são as informações de hoje em relação àquele velho assunto dos acidentes, hein, Gabriel? Atualiza aí pra gente, por favor. Infelizmente, é uma notícia que a gente sempre tem que trazer aqui no Bahia Meio Dia, Carlos. Felizmente, em um desses casos não aconteceu morte. Foi nessa madrugada, por volta de 4 horas da manhã, um caminhão semi-reboque carregado de soja tombou no acostamento da BR-242, na altura ali das proximidades do município de Cristópolis. Apesar do incidente, o caminhão permaneceu intacto e não houve interdição da rodovia. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, a carga de soja ficou espalhada pela pista, exigindo a atuação do Corpo de Bombeiros. A guarnição do 17º Batalhão do Corpo de Bombeiros foi acionada e se deslocou até o local, iniciando o trabalho aí de retirada da soja da rodovia e também da plena liberação do trânsito na BR-242, lá nas proximidades do município de Cristópolis. Outro acidente que a gente registra aqui no jornal aconteceu na BR-349, na altura do município de Correntina. Esse, infelizmente, registrou uma morte de um motociclista de 62 anos que bateu em um caminhão que trafegava pela rodovia. Esse acidente, volta das Pires, vamos ver se a gente consegue restabelecer esse áudio. Não, a gente perdeu realmente o contato com o Gabriel Pires. Vamos ver se a gente consegue restabelecer esse contato para ele concluir a participação dele, então, ao vivo aqui no Bahia Meio Dia. Lembrando, que o Gabriel está falando das imediações lá da Serra do Mimo, um local distante de Barreiras que pegou fogo na madrugada de ontem. Enquanto isso, a gente vai conhecer um projeto que cuida de pessoas em situação de rua. E olha, são muitas pessoas cadastradas aqui em Barreiras. O número já está próximo de 300. A partir dos cuidados com a saúde, uma equipe multidisciplinar disposta a ajudar faz os atendimentos na rua mesmo, a partir de uma busca ativa feita em vários pontos diferentes aqui da cidade. Os atendimentos começam bem cedo e a equipe é grande. Tem vários profissionais trabalhando. Médico, enfermeira, psicólogo, assistente social, até educadora física para fazer atividades de alongamento, atividades musicais, artísticas. Então, esse tipo de trabalho multiprofissional permite que a gente consiga ajudar essas pessoas de diversas formas, a partir de diversos pontos. A maior parte dos pacientes nem documentos tem. Por isso, é preciso fazer um cadastro para que eles tenham acesso a programas de saúde e benefícios sociais. Isso é o Demétrios que faz. Para que a gente possa estar acompanhando eles durante esse processo de encaminhamento para o setor público, como saúde, assistência social. São diversas necessidades que eles têm e a gente precisa acompanhar. Então a gente faz esse cadastro para a gente ter o acompanhamento semanal, a cada 15 dias também. E esse é um trabalho muito importante para que a gente possa identificar esse quantitativo e essa necessidade dessas pessoas que vivem em situação de rua. As consultas são feitas na rua mesmo, normalmente em pontos onde ficam muitas pessoas em situação de rua. Hoje, a equipe médica e de enfermeiros veio aqui, na Feira Livre de Barreiras, para dar prosseguimento a esse trabalho que busca diagnosticar doenças que podem trazer problemas sérios para a saúde se não forem tratadas da forma adequada. O diagnóstico é feito a partir de uma simples conversa. A consulta é complementada por exames que comprovam na hora se o morador de rua precisa ou não de um atendimento específico. Agora, por exemplo, a gente está vivendo surtos de gripe, Covid, pneumonia. Então, tudo que for possível de ser diagnosticado clinicamente é possível de ser visto aqui na rua.
Aqui em Barreiras, o projeto Consultório na Rua já tem quase 300 pessoas cadastradas. Muitas a Mirtes conhece pelo nome. Eu estou aí na busca ativa também da minha gestante que eu estou atendendo, que ela já perdeu os exames de pré-natal, não sei onde ela está. Tem outra ali que eu fiz uma busca ativa, que eu falei para ela vir, já deve estar com 6 meses mais ou menos. E é bem desafiador, é aos pouquinhos mesmo, né? É um trabalho aos poucos, não é de uma hora para outra, né? Aos pouquinhos vamos conquistando, né? Nosso espaço, o espaço deles, para eles gerar um vínculo, né, com a equipe e assim vai andando, né? O serviço está se expandindo para vários pontos da cidade e também distribui de graça roupas usadas em bom estado de uso para quem não tem nem o que vestir no dia a dia. Perceber que a gente pode contribuir de alguma forma e um trabalho tão especial como esse, que é levar a eles o direito, né, às políticas públicas, facilitar o acesso dessas pessoas, é muito importante, é muito gratificante. Um trabalho que cuida da saúde e tenta proporcionar também melhores condições de vida para pessoas que muitas vezes não têm qualquer tipo de perspectiva. Até quando vai isso, Mirtes? O consultório na rua? Para mim é para sempre, porque o consultório na rua não pode acabar, né? E é um trabalho social e é um trabalho lindo, um dia de cada vez. E o Bahia Meio-Dia faz mais uma pausa para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco com outras notícias aqui do oeste do estado. 12h56, voltamos já. Meio-dia e 58, imagens ao vivo da capital baiana da fé, 31 graus de temperatura agora. E a gente fala de educação. Termina hoje as inscrições para o processo seletivo do IFBA. Para Barreiras são 3 vagas para curso superior. O Ítalo Abreu, que é diretor do Instituto, tem os detalhes para a gente. O IFBA está com o processo seletivo aberto, né, de vagas para os cursos superiores. Ao todo está sendo ofertados mais de 600 vagas, né, para o IFBA todo. São 16 campos que estão ofertando vagas para cursos superiores. Aqui no campus Barreiras a gente está ofertando vaga para 3 cursos superiores, são os cursos que a gente oferta. Engenharia de Alimentos, 10 vagas. A licenciatura em Matemática, 10 vagas. E a Arquitetura e Urbanismo, 6 vagas. E já tem data para essas pessoas serem chamadas? Já. As inscrições elas acontecem até o dia 22 de julho, né? Toda ela é feita todo o processo seletivo ele é feito exclusivamente pelo site, né? A inscrição é gratuita, assim como os cursos que a gente oferta aqui no IFBA. A inscrição é feita pelo site www.portal.ifba.edu.br/proem. E o ingresso vai ser feito a partir de 2025.2, no segundo semestre. Aqui no campus Barreiras, a previsão do segundo semestre é de começar no dia 13 de outubro. E aí, para se inscrever, o candidato ele tem que ter CPF e tem que ter uma conta de e-mail. E aí ele pode utilizar as notas do Enem dos últimos 5 anos. Então, quem fez o Enem lá em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ele pode estar utilizando uma dessas notas para se inscrever nesse processo seletivo. É uma oportunidade ainda para quem não ingressou ainda no curso superior, né, e quer fazer isso ainda esse ano. A oportunidade é essa de ingressar na instituição pública, gratuita, de qualidade, que está aí há 30 anos já formando bons profissionais, colocando no mercado de trabalho profissionais qualificados. Então, a hora de ingressar no curso superior gratuito é essa. O nosso departamento técnico conseguiu restabelecer o áudio e agora a gente volta a conversar com o Gabriel Pires sobre aquele acidente que aconteceu em Correntina. Pode falar, Gabriel, estamos ouvindo você. Foi ontem por volta das 19 horas e vitimou o motociclista de 62 anos. Ele bateu na traseira de um caminhão que estava estacionado no acostamento da rodovia. Ele chegou a ser socorrido, encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O corpo dele ainda está sendo necropsiado e depois será liberado para o sepultamento. Essas são as informações e o Carlos é com você. Ok, muito obrigado então, Gabriel Pires. Boa tarde para você, bom trabalho. A gente volta amanhã com mais informações do Bahia Meio-Dia. Tchau, gente.